a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos uma convidada, Rosália, como vocês já sabem, é a minha melhor amiga e tem um percurso que eu acho mesmo muito interessante a nível profissional e como vocês gostaram tanto dos últimos vídeos que eu fiz sobre este tema, hoje trouxe a Ró para contar tudo sobre o percurso dela e também sobre a marca de chocolates que ela acaba de lançar, que é a Zesty. Mas já sabem que é muito importante deixem um like neste vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações, essas coisas todas. Sigam o Instagram da Zesty, vou deixar aqui em baixo, no Instagram também. Ró, agora vamos começar e eu gostava que começasses por fazer um resumo do teu percurso. Ok, vou tentar. Não é um percurso muito linear, eu diria, Sim. não é? Para quem não sabe, nós estudamos juntas. Em Coimbra eu estudei jornalismo. Eu tinha o grande sonho de ser jornalista e trabalhei durante alguns anos numa revista, na Ativa. Portanto, foi aí logo que eu comecei o meu... da faculdade. Exatamente. Portanto, eu fiquei lá, eu diria que 2 anos a full time e eu era completamente apaixonada pelo trabalho que eu fazia. No entanto, percebi que as perspectivas de carreira não eram muito animadoras. Infelizmente, é aquilo que eu sempre digo para quem está a tirar jornalismo, não querendo ser desanimadora, de facto não é fácil. Sim, acho que é uma realidade que é importante partilhar. Eu comecei a perceber que não havia margem para crescer dentro da empresa ou outras empresas na área do jornalismo. Não é impossível, não é isso que eu quero dizer, mas que seria difícil eu continuar a progredir. Nunca tinha pensado em trabalhar na área do marketing, mas a oportunidade surgiu e eu fui para uma agência que trabalhava com influenciadores na altura ainda nos blogs. Imagina. É verdade. Imagina. E a minha função era realmente criar conteúdo para esses blogs. E claro que numa agência tu acabas por fazer um bocadinho de startups tudo. hoje em dia ninguém faz só uma coisa, não é? Numa primeira fase estava no conteúdo, mas depois ao longo do tempo já trabalhava imenso com a equipa comercial, já fazia estratégias. Já fazia propostas. As coisas funcionavam de uma forma muito orgânica, eu fazia um pouco tudo e adorava isso. E eu senti muito essa diferença entre a revista, que era uma empresa muito grande, e muito mais tradicional, muito não é? mais tradicional. Às vezes eu queria fazer coisas novas e já era um bocadinho difícil, é? já estava tudo muito formatado. Enquanto numa startup é tudo muito mais dinâmico. Eu fiquei na agência ainda 2 anos, foi uma experiência que eu adorei e depois passei um bocadinho mais para o lado da marca. Comecei a trabalhar com um investidor que tinha várias startups, a maior parte delas tecnológicas. Numa fase mais final eu estava mesmo dedicada a uma marca, era uma marca tecnológica e eu estava diretamente ligada à área do marketing. E foi aí que eu comecei a interessar muito mais como é que eu vou chegar ao meu cliente, o que é que eu posso fazer em termos de performance, etc. Estava a aprender muito online, mas sentia que faltava-me uma base, que nunca tinha tido, não é, na parte do jornalismo. Também estudei comunicação estratégica, mas que não aborda esses... Na Universidade Nova, eu disse que era na Universidade Católica no Instagram, mas foi na Universidade Nova de Lisboa. Sim, foi na Nova. Tirei uma pós-graduação, mas pronto, em termos de marketing não tive grandes conteúdos e foi por isso que decidi lançar-me assim à aventura e mudei-me para Londres para estudar marketing digital, fazer o meu mestrado lá. E depois, quando voltaste? Voltei assim no meio da pandemia, não foi uma coisa muito planeada. Portanto, a vida trocou umas voltas. Tive uma oportunidade de trabalho cá em Portugal, também numa agência. Eu decidi mudar-me para cá. Também tinha cá os meus amigos, sentia falta, portanto, pareceu-me o timing certo. Comecei a trabalhar numa agência novamente e, ao mesmo tempo, já a pensar no meu projeto pessoal, que é a Zesty. Muito bem, depois desta pequena introdução, vamos então começar com as nossas perguntas que vocês deixaram no meu Instagram, que eu pedi para vocês deixarem. Estou curiosa. Vamos começar. A Bia Just Me pergunta qual é a profissão atualmente em Portugal. Qual é a tua profissão? Empreendedora. Não sei, eu realmente é difícil definir. Eu acho que neste momento eu sou especialista em marketing, faço serviços de consultadoria para marcas e estou agora a lançar a minha própria marca. Sim, na verdade tu és empresária e empreendedora. Sim, exatamente. Gostei. A Carolina pergunta, trabalhou no projeto, perguntar sobre ti, trabalhaste no projeto enquanto trabalhavas em full time. Parabéns. Sim.
Ou seja, eu comecei a Zesty quando ainda estava a trabalhar a full time. Depois houve uma fase, agora nesta fase de lançamento, eu estou totalmente dedicada à Zesty. Mas acho que é possível conciliar, teres o teu... Pelo menos até as coisas, né, ganharem mesmo forma. Porque isto com demora tanto tempo a acontecer que tu podes trabalhar um full time e ires construindo a marca, porque realmente é um processo demorado. A Bárbara pergunta como surgiu a ideia dos chocolates. Acho que tudo começou na minha mudança de vida, quando eu fui para Londres. Comecei a ficar muito mais consciente das minhas escolhas alimentares. Eu não gosto de usar um rótulo, mas a minha alimentação é maioritariamente plant-based. Eu não como carne, agora também não como mesmo peixe, tudo que seja derivado de origem animal. Então todo o meu mindset começou a mudar. E quando fui para Londres comecei a interessar muito mais pelo assunto, até porque estava rodeada com pessoas que estavam muito interessadas em alimentação. Eu comecei a ficar apaixonada por todo este mundo, a querer cozinhar muito mais. Estava sempre a fazer experiências em casa de novas receitas, porque há aqui todo um processo de te adaptares a esta alimentação, porque não é só comer salada. Acreditem que não, há coisas verdadeiramente deliciosas. Já provaste alguns verdadeiramente deliciosas. Exatamente. Eu como muito menos carne hoje em dia do que comia há uns anos, e muito também por causa da Rosália, porque de facto ela consegue trazer pratos completamente diferentes. As pessoas às vezes acham que o ser vegetariano é só comer folha. Exatamente. Mas não é, malta. Há muitos pratos vegetarianos ótimos. E acho que isso é o mais importante. Quando tu mudas para essa alimentação ou tentas ter uma alimentação mais plant-based, tu tens que encontrar coisas que tu realmente gostes. E eu criei o chocolate exatamente por causa disso, porque eu sou uma gulosa. Procurava imenso esse tipo de opções de chocolates mais saudáveis, mas ficava sempre com aquela sensação de ok, foi bom, mas não era aquilo que eu esperava. E depois pensei, não, eu tenho que encontrar uma solução que seja conveniente para o teu dia-a-dia, alguma coisa que tu tenhas em casa e que te mate a vontade, mas que seja um produto que é nutricionalmente equilibrado e com bons ingredientes. E o mais natural, não é? O mais natural possível. Há muitos chocolates que, apesar de terem o label de vegan, por exemplo, depois estão carregados de açúcar e eu não queria isso. Portanto, havia assim várias coisas que eu sabia que tinha que ter no meu produto e foi assim que eu comecei a fazer. Quanto tempo viveste em Londres? Cerca de 2 anos. Portanto, eu mudei-me lá para começar a estudar. O mestrado teve 1 ano e meio. Está lá 2 anos, sim. 2 anos. Não chegou a 2 anos, mas sim. A Cláudia pergunta também se valeu a pena tirares o mestrado lá. Eu acho que foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Eu adorei, nunca tinha estudado fora e era uma coisa que eu sempre quis fazer. É espetacular tu conheces pessoas de todo o mundo e é uma experiência mesmo muito, muito enriquecedora. E para mim, que não tinha essa base do marketing, acho que foi mesmo muito importante. Ajudou-me a ter um pensamento muito mais estratégico em termos de marketing. Até agora é para criar a tua marca, não é? Exatamente. Acho que tu podes aprender essas coisas em vários cursos. O mestrado ajuda-te a ter um pensamento muito mais estratégico, mas em termos de ferramentas, e neste momento no marketing são muitas que tu tens que dominar, e essa parte das ferramentas não é muito abordada. Podia ser um bocado mais... Eu senti isso. Neste momento, um profissional de marketing tem que estar muito à vontade em certas áreas que são muito mais técnicas. E no mestrado, não, isso não era muito abordado. Sabíamos que elas existiam, mas tu não aprendes como usar essas ferramentas. E acho que isso era uma parte que ficou assim a fazer falta. Como gerir as finanças para conseguir criar e lançar um produto para o mercado? Difícil. Difícil. Mas eu posso dizer, acho que isto também pode ser interessante partilhar esta experiência, que antes de eu começar a Zesty, eu tinha outra ideia de negócio que eu queria criar. Antes de tudo, pensei no conceito e validei em termos económicos se isto era possível ou não. Se era viável. Eu reuni com várias pessoas, fiz um estudo de quais é que seriam os custos, qual é que seria o price point do produto e fiz um primeiro esboço
esboço de um business plan para perceber como é que poderia resultar e percebi logo que aquilo não era viável economicamente. Portanto, eu acho que isso é importante. Portanto, eu deixei esse projeto de lado. Isso acontece muito em empreendedores e é muito importante, imaginem, quando vocês têm um business plan e conseguem perceber que aquele negócio vai ser rentável, aí há várias formas de conseguir o dinheiro. Se vocês não o tiverem juntado por algum motivo, ou não tiverem alguém que vos possa fazer esse empréstimo ou esse investimento, vocês podem sempre pedir o dinheiro ao banco. Por exemplo, um empréstimo. O Estado tem muitos programas de financiamento para novos projetos, para startups, etc. O mais importante é terem a certeza que, ou pelo menos terem uma prova de que vai dar certo e que de facto vai trazer. Aliás, eu até cheguei a explorar essa hipótese. Por acaso não eram aplicáveis ao meu negócio, mas há imensas, há várias opções disponíveis. Claro. Inês pergunta, custos de vida em Londres, alojamento, alimentação e propinas? Então, custos de vida em Londres, comparativamente a Portugal, é mais caro, rendas são mais caras, em média iria dar uns 1.700 euros, talvez. Eu lembro-me que agora, quando voltamos a Portugal, ficamos a pensar nesse tema, porque é mais caro lá, mas tendo em conta os ordenados em Portugal, as rendas também não estão ajustadas. Acaba por não ser assim tão mais caro. Claro que, aqui um detalhe, eu não vivia mesmo no centro. Ainda era quase uma hora. Ainda era quase uma hora até... Tendo como ponto de referência ali Oxford Circus, 1 hora de metro. Depois é preciso contabilizar, obviamente, despesas de transportes, que uma pessoa lá no nada é perto, não é? Sim, tem tudo gasto. Sim, esse é um ponto importante porque os transportes em Londres são muito caros. São então, mesmo muito caros. Nunca queiram apanhar um Uber em Londres, porque fazem um caminho de 20 minutos e já gastaram tipo 60 euros. Exatamente. E pior é que não é só o Uber, é que mesmo o metro é caríssimo. Tu fazes uma viagem e gastas facilmente, sei lá, 6 pounds em metro ou mais, dependendo das zonas, claro. Acrescia imenso ao teu budget mensal, pensares que ainda vais ter que gastar esse dinheiro em transportes. Cá é muito mais barato. Em termos de alimentação, eu achei que o supermercado não é assim muito mais caro, acho que está equiparado a Portugal, não é assim muito mais caro. Depois os restaurantes também variam muito, há restaurantes bastante caros, mas também há muitas opções mais acessíveis. Há para todos os gostos e bolsos. Há para todos os gostos e bolsos. Propinas, quanto é que custou o teu mestrado? Então, os preços mudaram agora, por acaso estive a reparar nisso, mas na altura... Ficou mais caro, provavelmente. Por acaso não, o meu ficou mais barato. Na altura eu acho que foram 14 mil pounds. Que é para aí 18 mil euros? Depende... É um bocadinho menos. Mas é possível pedir um financiamento ao governo inglês. Eles não pagam tudo, portanto, na altura, eu acho que eles pagam até 9 mil. E tu tens que pagar o restante e é um programa de empréstimo. Depois tu tens que devolver o dinheiro ou é uma bolsa que te dão e tu não tens que pagar? Não, tu tens que devolver o dinheiro. Mas até é feito de uma forma bastante inteligente, porque a partir do momento que tu começas a trabalhar e tendo em conta os teus rendimentos, tu vais pagar um valor mensal. Muito bem, eu vou deixar também aqui em baixo qual é que foi a universidade onde a Rose estudou, qual é que foi o mestrado, que é para vocês também terem uma noção e se estiverem interessados poderem procurar. Uma pergunta da Cíntia, que é super justa, os chocolates são muito amargos? Não são. Não são. E é exatamente aquilo que eu também já estive a dizer. Eu queria que fosse uma coisa que é saudável, mas que é boa ao mesmo tempo. Eu não queria que fosse um chocolate super amargo, portanto, este chocolate tem um alto teor em cacau, 70%, mas não deixa aquele sabor assim no final. Sim. Sabes quando tu comes azedo? Portanto, não, eu acho que, provar. na minha modesta opinião, não é assim nem muito amargo, nem demasiado doce. Acho que está completamente equilibrado. O melhor e o pior de viver em Londres? Eu acho que o melhor é mesmo uma cidade que tem pessoas de culturas tão diferentes que acaba por ser uma experiência muito enriquecedora. Tu estás sempre em contacto com pessoas que têm mentalidades, culturas muito diferentes da tua. Portanto, eu acho que isso foi o que eu gostei mais. Pior coisa...
sei, se calhar eu diria que ser tudo muito longe dificultava tudo a minha vida. Lá parece que o tempo corre tão rápido e depois tu queres fazer alguma coisa, queres ir jantar com um amigo e demoras 1 hora a chegar lá. Não tens tempo para fazer tudo o que tu queres. Não há hipótese para ser espontâneo, não é? Já para não falar do tempo, vá. Sim. Também. Ela estava sempre a reclamar que estava sempre mal. Tiveste que trabalhar enquanto estavas a viver em Londres. Não era muito custoso trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Sim. Então o que é que aconteceu? Eu já trabalhava em Portugal, fui para lá estudar e tive um grande choque, que é, eu estava habituada a ter o meu salário, os meus rendimentos e de repente estava numa cidade com custos altíssimos e sem rendimento. E isso deixava-me nervosa, deixava-me mesmo muito, muito nervosa. Então eu decidi que, passado alguns meses de estar em Londres, pensei, não, eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo, eu tenho que fazer alguma coisa. Nessa altura até estava a pensar em lançar um projeto, então trabalhava com uma equipa em Portugal para esse projeto, estudava e comecei a fazer um part-time numa loja de perfumes, que era a Jo Malone. Foi aí que a Jo Malone entrou na nossa vida. Exatamente. E eu pensei assim, bem, o que é que eu posso trabalhar? O que é que eu posso fazer que tenha assim uns horários convenientes, tendo em conta a minha faculdade e que seja uma coisa que até é gira. E eu sempre pensei, olha, eu vou trabalhar numa loja de perfumes. Eu acho que foi uma ótima experiência para ti. Depois há outra coisa que é, a Rosália melhorou muito o inglês, a comunicação com o público em inglês. Sem dúvida. Aliás, eu senti que eu aprendi muito mais a trabalhar na loja, em termos de inglês, de domínio do inglês, do que a falar com os meus colegas na faculdade. E na loja, não sei se era por ser a Jo Malone também tem aquele inglês mais cuidado, que envolve os clientes de Jo Malone e a própria marca, não é? Qual é o processo mais difícil de criar uma marca? O difícil é o lançamento, até tu teres o produto. Acho que essa é a fase mais desafiante, porque tu tens que perceber, primeiro validares o teu conceito, e eu fiz logo isso desde o início, eu tinha uma ideia, mas depois fui perceber, ok, vamos ver quais é que são as tendências de mercado, se isto está alinhado com a procura do consumidor, etc. Mas depois também há toda uma parte de conseguires os fornecedores, conseguir chegar ao produto. No meu caso, que é um chocolate, ainda tive que desenvolver a fórmula e isso demora meses. E lidar com essa ansiedade parece que nunca mais acontece, não é? Porque há tantos pequenos detalhes que tu precisas de tratar e de fazer e de procurar as pessoas certas, desde tanto sejam os fornecedores como a equipa que desenvolve o teu site, o design, etc. São tantos pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu acho que só o business plan é que andámos ali muito tempo à volta do business plan. Pois. Criar uma marca envolve tantas diferentes profissões, não é? Tantos conhecimentos diferentes, que é um processo muito longo. Tu começaste com a primeira ideia já há quase há um ano. Sim. No início da quarentena. Exatamente. Imagina, um ano. Só agora é que eu estou a lançar. Bem, para terminar, vamos apresentar aqui o chocolate Zesty. Basicamente, há 2 sabores diferentes, que é com o creme de amendoim e com o creme de avelã. Ele vem assim muito lindo nesta embalagem e vocês recebem 2 barras de chocolate e juro que é muito, muito, muito bom. Portanto, se vocês ainda não experimentaram, experimentem. Vou deixar o site aqui em baixo, o Instagram também. Qual é que é o teu favorito? O meu favorito é o de amendoim. É o de amendoim? Sabes? Por acaso o meu é o de avelã, então um de cada que é. Sim, então trocamos, tá? Muito obrigada, Rose, por teres gravado este vídeo comigo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aqui nos comentários que a Rose vai lá responder. Eu dou sempre trabalho aos meus convidados. E não se esqueçam de deixar um like no vídeo, subscrever o canal, ativar as notificações para não perderem nada. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!